Olá, pessoal, tudo bem? A história de hoje vai ser de um homem que aprendeu a proteger sua emoção. Você sempre poderá controlar suas emoções, desde que você se lembre que está no controle de sua vida. O erro mais comum que muitas pessoas cometem é o de acreditar que não podem controlar suas emoções e que suas vidas estão à mercê dos acontecimentos. Enfrentando o caos da emoção. Há 2000 anos, houve um homem que podemos classificar como o mestre dos mestres da qualidade de vida. Ele atravessou o caos emocional com uma maturidade que surpreende a psiquiatria. Logo antes de ser preso e crucificado, o jardineiro da vida estava no jardim do Getsemane, preparando-se para suportar o insuportável. Judas estava a caminho com uma escolta de 300 soldados. Jesus teria de enfrentar no dia seguinte 4 julgamentos, nas casas de Anás, Caifás, Herodes Antipas e Pilatos, e por fim a condenação. Teria de suportar seu caos de forma diferente de qualquer miserável que morrer injusta e penosamente. Teria de proteger sua emoção, perdoar em vez de condenar, compreender em vez de excluir, manter a serenidade em vez de ser controlado por janelas killer. Quem conseguiria gerenciar sua psique e ser líder de si mesmo em tais situações? Quem conseguiria pensar em seus alunos nessas circunstâncias? Mas ele o fez. Ele entrou no anfiteatro de seus pensamentos e no território de sua emoção e foi autor da própria história enquanto o mundo desabava sobre ele. Por alguns momentos, analisou todas as possibilidades dolorosas que sofreria. Seu pensamento acelerou-se, sua emoção deprimiu-se, mas sabia que não podia ser escravo de seus pensamentos antecipatórios. Algo dificílimo naquele foco de tensão. Para a surpresa dos discípulos que o achavam imbatível, ele diz que sua alma estava profundamente angustiada. Os discípulos se abalaram, nunca o tinham visto se fragilizar e se assombraram mais ainda porque começaram a presenciar seus sintomas psicossomáticos, como falta de ar e suor excessivo. Ele teve hematidrose, suor sanguinolento, um sintoma raríssimo que só ocorre no topo do estresse. Mas, no instante que o volume de tensão era enorme, Jesus se levantou. Seu eu saiu da plateia, deixou de ser vítima de seus pensamentos, entrou no palco de sua mente e assumiu o papel de diretor de sua emoção. Jesus não abriu mão de resgatar a liderança do eu mesmo no limite da ansiedade e da angústia. É admirável, nunca perdeu o controle de si mesmo. Ele não queria que seus discípulos fossem heróis ou perfeitos. Queria que não tivesse medo de chorar, de declarar seu sofrimento, de se abrir com alguns íntimos. Queria, em especial, que não abrisse mão de gerenciar pelo menos minimamente seus pensamentos e emoções. O professor, mesmo no ápice de sua dor, treinou seus discípulos para ser autores da própria história. À medida que ele orava e clamava ao Pai, fazia um exercício psíquico de primeira grandeza. Sua mente havia se tornado um teatro de terror por tentar se preparar para aguentar o suportável. Mas em vez de ser passivo e se entregar ao desespero, ele declarou solenemente que não queria ser escravo de sua emoção. Mesmo chorando, com taquicardia suando sangue, ele virou a mesa dentro do próprio ser. Duvidou da força do medo, criticou suas ideias perturbadoras e determinou ser livre. Reafirmo, ele saiu da plateia, entrou no palco e se tornou ator principal do teatro da sua mente. Fez à sua maneira, o deceder, duvidar e criticar e determinar. Desse modo, governou com incrível maestria sua angústia depressiva e sua crise de ansiedade. Sua emoção se tranquilizou e sua capacidade de pensar voltou a ser livre. Somente isso explica as reações poéticas e gentis que ele teve quando Judas o traiu. Para quem o mestre dos mestres declarou sua dor? Para 3 alunos que em seguida o decepcionariam ao máximo: Pedro, Tiago e João. Pedro o negaria dramaticamente, e Tiago e João o abandonariam no momento em que Jesus mais precisaria da presença deles. Foi para essas pessoas que o frustrariam muitíssimo que o professor teve a coragem de se abrir e mais coragem ainda, de ensinar as mais importantes lições para protegerem sua emoção. Muitos líderes religiosos não estudaram o psiquismo de Jesus e, portanto, não aprenderam essas intrigantes lições. Eles são solitários, têm medo de se abrir. A ninguém comunicam sua angústia, seus medos e depressão. Morrem em silêncio. E você sabe se abrir? Tem medo de se frustrar?
Tranca seus conflitos no cofre ou esconde debaixo do tapete o seu status ou trabalho? Abre mão de gerir sua mente, atravessa o caos, tropeça ou se acidenta? Lembre-se, nós realmente não podemos controlar os acontecimentos que ocorrem em nossa vida. Podemos controlar apenas os significados dos acontecimentos.